Birras de Mãe. Olá, bem-vindos a mais um Birras de Mãe, mas este é especial. Temos aqui um segmento novo, mãe, rúbrica, não sei, qualquer coisa, que se chama Birras de... E é aí que é aqui que entra o nome do nosso novo Ana, já convidado. me estás a fazer ansiedade, avança já com Pronto, avança. Hoje temos o Gustavo Jesus connosco, médico, psiquiatra, e que tem aqui um currículo, temos aqui um currículo que exige cábula. Exige cábulas aqui porque tem muitas coisas espetaculares. Então não é preciso dizer tudo. Não é preciso dizer tudo, pois, isso, depois perguntamos. Médico psiquiatra, diretor clínico do PIN, concluiu o mestrado integrado em Medicina na Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa e é atualmente assistente convidado na Clínica Universitária de Psiquiatria e Psicologia. Ainda é verdade isto? Está tudo atualizado? É verdade. E iniciou o programa doutoral em Neurociências. Realizou a formação de especialidade de psiquiatria entre o Hospital Miguel Bombarda e o Hospital Júlio de Matos e trabalhou em vários hospitais e nós ficámos a conhecer e ficámos grandes fãs porque tem um dom da palavra e Muito obrigado. tem mesmo o dom da palavra de falar de forma clara, com sentido de humor e com muita sabedoria sobre assuntos que não são fáceis e que muitas vezes sofrem de muitos estigmas na nossa sociedade. Por isso, bem-vindo. Muito obrigado e já fico um bocado corado com todas estas palavras, agradeço imenso. Não, eram só factos. E agradeço as palavras e o convite para estar aqui, com duas pessoas que eu também admiro e gosto. Não, eu fiquei muito contente porque uma coisa é ver ao vivo, outra coisa é ir vendo e seguindo, mas é diferente. Então, Gustavo, podemos dizer Gustavo Claro. ou tem que ser doutor Gustavo? Não, nem pensar. Gustavo, não nasci doutor. Exato, foi uma coisa que trabalhou para ter. aconteceu. Exatamente. Então o que nós estávamos aqui a querer explorar nas pessoas que nós mais admiramos é quando olha para a sua infância, que tipo de infância lhe calhou? Bem, eu, primeiro que tudo, posso responder diretamente a essa pergunta porque calhou-me uma infância ótima. Posso começar por dizer isso. Exato. O que certamente tem muita influência naquilo que eu sou hoje, mas e já agora? Vai ser difícil falar sobre mim nestes tópicos que vocês costumam falar, porque isto também me diz muito profissionalmente, ou seja, eu vou estar sempre aqui a tentar fazer um paralelismo entre aquilo que eu vivi pessoalmente e aquilo que eu sei profissional e cientificamente. Mas porque... isso é o que a pessoa é. Exatamente. É uma junção daquilo que viveu e daquilo que aprendeu. Isso, mas esses temas específicos da parentalidade, do crescimento, da infância, do impacto dos fatores ambientais na nossa mente, é tudo aquilo que eu faço no dia-a-dia, não é? E por isso, eu começava por dizer que, de facto, é muito importante tudo aquilo que nós passamos na infância. E isso, nos estudos científicos relacionados com a saúde mental, os acontecimentos na infância, e eu até digo mais, os acontecimentos antes sequer da infância acontecer, ou seja, na própria gravidez, são muito importantes para aquilo que depois vem a ser, digamos, o status de saúde mental daquela pessoa e o seu comportamento, não é verdade? Portanto, nós sabemos hoje em dia que há muitos fatores de risco, por exemplo, durante a própria gravidez, consumos tóxicos, fatores nutricionais, fatores comportamentais da própria mãe quando ela está grávida, e depois fatores ambientais e relacionais da infância que também impactam grandemente na forma como a pessoa depois, no fundo, constrói a sua personalidade e o seu comportamento. Mas também queria com isto... Também não quero aqui culpabilizar as mães com isto que eu acabei de dizer, não é? Sim, que foi o que os psiquiatras fizeram tradicionalmente, as mães frigoríficos. Infelizmente, porque isso hoje em dia, infelizmente, está bastante afastado, embora ainda haja algumas pessoas que seguem essas correntes bastante disparatadas, do ponto de vista científico, mas... É óbvio que a culpa não é sempre da mãe, para contrariar o Freud. Mas a questão é mudar a palavra, não é? De culpa para... Até porque não é necessário... Já não existe culpa, porque, obviamente... Sim, uma coisa que eu acho óbvia de ser dita é que todas as mães fazem o melhor que conseguiram e souberam fazer para os seus filhos, porque ninguém quer objetivamente e voluntariamente fazer mal aos filhos, verdade? E eu quando digo mãe falo também como aqui do pai, porque eu próprio sou pai e portanto, e já agora devo dizer que a minha infância foi excelente e já posso falar sobre isso, mas foi excelente não só por causa da minha mãe, mas também por causa do meu pai e em geral da minha família, mas os meus pais foram pais extraordinários. Agora, não quero culpabilizar as pessoas neste sentido. Há um componente genético e biológico em todo o nosso comportamento. Isto quer dizer que, por exemplo, há bocado a Isabel dizia que estava a ficar com ansiedade. Não vamos falar sobre si, vamos falar sobre mim, mas a ansiedade, por exemplo, que é dos sintomas mais ubíquos, não é? Mais omnipresentes no ser humano. Todos nós temos ansiedade, todos nós já tivemos ansiedade em alguma altura. A ansiedade
pode se transformar numa doença, numa perturbação da ansiedade, e quando isso acontece, nós sabemos que existe, digamos, cerca de 50% de fatores genéticos, biológicos, quer dizer, eu herdei ansiedade, posso herdar ansiedade, e depois 50% que são os fatores ambientais. Mas o engraçado é que a própria biologia e o próprio ambiente também, digamos, contribuem mutuamente para os resultados, porque vamos supor que eu tinha tido uma mãe ansiosa, posso dizer que a minha mãe, claro, como quase todas, tem aquela pequena ansiedade de continuar a achar que eu sou uma criança, exato, não é? Claro. Aquele do Woody Allen, porque é que não levas o casaquinho? É isso mesmo, mas é que isso continua a ser verdade, porque eu posso aparecer e quando eu vou viajar, mas a que horas é que chegas, mas a que horas é que sais? Quer dizer, não faz grande sentido, porque ela não vai poder fazer nada, mesmo sabendo a que horas é que eu cheguei, a que eu saio, não vai fazer nada para me proteger. Exato. Mas o facto é que continua a perguntar e a querer garantir que quando eu chego ao destino te mando uma mensagem. Mas isto para dizer que se eu tiver uma mãe ansiosa, ou se qualquer pessoa tiver uma mãe ansiosa, essa mãe ansiosa tem fatores genéticos para ser ansiosa. Portanto, ela já me vai transmitir os genes da ansiedade, vamos dizer. Eu estou a simplificar, sim, claro. E depois, ao ser ansiosa comportamentalmente, claro, e ao dizer-me, tem cuidado, olha que te pode acontecer alguma coisa, vê lá se não cais, vê lá se não te perdes, vê lá se não te raptam, vê lá se não te põem drogas na bebida, isto também vai condicionar em mim uma sensação de alerta extra que vai depois contribuir para o meu estado de ansiedade. Portanto, isto para dizer que biologia e ambiente, na verdade, são diferentes, mas também são o mesmo. Exato, são mesmo. Mas, Gustavo, o que eu lhe ia perguntar é que nada disso nem é estático, nem é irreversível. Ou seja, nós, quando somos adultos, e olhamos para esta nossa infância, para todas estas coisas, há coisas que podemos fazer para mudar, porque havia um bocadinho esta ideia, está feito, mas nós vamos nos recriando, claro, não é? Sem dúvida. É assim, há coisas que estão feitas, é mesmo verdade. Ou seja, nós não podemos apagar o passado. Eu agora estou a falar aqui estou a falar mais como médico psiquiatra, porque eu, graças a Deus, não tive experiências adversas na infância. Mas eu acho que não é preciso ter experiências adversas. Eu lembro-me, o meu pai ficava doente muitas vezes. Eu lembro-me de uma... E eu vivi isto. E tive uma infância espetacular, mas houve um dia que ele teve uma apendicite e eu fui pelo corredor, agarrei-me a ele e disse, pai, eu quero ser enterrado consigo. Pronto, e depois ele lembrava muito em adulta, lembrava-me, olha, não se esqueça que vai ser enterrada comigo. E não era nada de dramático, claro, na realidade, não é? Portanto, eu acho que a maneira como vemos, claro, vem daí, não é? Mas olha, eu por acaso, é engraçado que conta essa história. Traumas, não é preciso ter traumas, mas isso é engraçado que diga isso, porque de facto, nós como pais, como adultos, eu sei que isto, eu não quero culpabilizar ninguém, obviamente, antes pelo contrário, eu quero no fundo alertar. Temos alguma responsabilidade de tentar fazer as crianças, os nossos filhos, percepcionarem a realidade de uma certa maneira. Ou seja, a criança, obviamente, e quanto mais nova, mais isto é verdade, é frágil, não é? E provavelmente sente a sua relação com o mundo como frágil. Digamos que uma grande parte da relação que a criança tem com o mundo é através dos pais. E é óbvio que os pais têm muito impacto na forma como a criança sente o mundo, se sente fragilizada ou se sente protegida, ou se sente, no fundo, que há um risco, que há uma imprevisibilidade, ou que, pelo contrário, vai correr tudo bem, não é? Eu, como digo, tive muita sorte com os pais que tive, porque vou contar um evento, eu nunca contei isto em nenhum contexto público, espero que a minha mãe não se importe, mas a minha mãe teve cancro. Teve um cancro muito grave, felizmente, há 25 anos atrás. E eu lembro-me perfeitamente da noite em que ela saiu de casa com o meu pai para ir à urgência. Eu andava ali antes do secundário, ou não sei muito bem. Ainda não estava no ensino secundário, penso eu. E lembro-me perfeitamente como se fosse da situação de urgência, digamos, do mal-estar grave em que ela se encontrava, que ainda não tinha diagnóstico nessa altura e que levou-os a ir à urgência. E quando o meu pai voltou para casa, voltou sem ela. E eu achei aquilo estranhíssimo, como deve imaginar. Bom, mas ele explicou-me aquilo de uma forma tão simples e tão terra a terra e tão securizante para mim, que eu pensei que, claro, vai correr tudo bem, como é óbvio. Quer dizer, eu hoje sei, porque eu sou médico e, portanto, estudei oncologia, estudei outras coisas. E sei que o cancro específico que ela teve é péssimo e que podia ter corrido mesmo muito mal. Aliás, a probabilidade de ter corrido mal era muito superior a ter corrido bem. Mas aquilo que eu percepcionei na altura não foi nada disso. E depois a minha mãe veio para casa. E veja bem que portanto, eles fizeram, claro, eu não quero ser com isto injusto, porque as pessoas também têm sofrimento psicológico e não podem necessariamente estar a fazer teatro. Também não conseguem fazer o teatro isso, se não for possível, não é? Mas se possível, transmitir às crianças uma sensação de segurança e de que vai correr tudo bem, isso é fundamental, porque claro, eu sinto, por exemplo, que isso passou por mim com uma ligeireza extrema, que eu sei hoje em dia que aquilo teve tudo menos ligeiro. Mas sabe hoje quando tem outras armas para lidar com isso. Isso mesmo, e claro que depois percebi, não é? Evidentemente. Pois, eu acho que a questão então seria
que nós não podemos mais ou menos escolher nem a nossa genética e provavelmente não podemos mudar a genética, mas com consciência conseguimos ter algum impacto na forma como gerimos as nossas reações. Por isso, para o exemplo clássico do tenho medo de um cão, mas para não passar esse medo aos meus filhos, giro a minha reação. E eles deixam-se enganar? Pois, a questão é essa, é que muitas vezes vem a psicanálise neste sentido pôr-nos naquele lugar de mas não há nada a fazer, porque a ansiedade sente-se, a ansiedade está lá, a ansiedade vai na mesma, inconsciente, mas aí isso. Não há como ganhar. Pronto, quem me conhece e quem me segue sabe que eu não sou grande fã da psicanálise. Eu vou ser crucificado por dizer isto publicamente, mas não sou... Eu acho que teve um papel importantíssimo. Teve, historicamente foi uma corrente muito importante, mas sinceramente, hoje em dia, sabendo o que sabemos hoje, há outras correntes psicoterapêuticas que têm outras formas de ajudar as pessoas e que eu acho que são importantes nesse sentido, que claro que também nós sabemos que a ansiedade vai lá estar, isso é verdade, mas o que interessa não é fingir que não existe ansiedade, é dar significado à ansiedade. Claro. E nisso a psicoterapia, nomeadamente a psicoterapia cognitiva comportamental, pode ajudar muito, porque é importante saber que as emoções existem, saber que as emoções não são todas positivas e que as emoções negativas são normais e que isso não quer dizer que seja nada de definitivo, não quer dizer que seja a emoção primordial da nossa vida, não quer dizer que a nossa vida vá mudar por causa daquela emoção, mas saber que ela existe e saber lidar com ela é muito importante. E aí os pais, claro, têm também um papel. Mas eu acho que isto é super importante e é uma das conflitos de gerações que muitas vezes nós ouvimos pessoas e falamos sobre isso, que é esta ideia de que hoje em dia o facto de nós estarmos a reconhecer e a dizer não, eu estou ansiosa, é como se estivéssemos a criar isso. Não é? Há muitas vezes esta coisa. Nós temos muitas vezes essa discussão que é: se esta nova geração está a dizer a um filho, sim, eu sei que estás super ansioso, é quase como se a geração anterior achasse que ninguém reconheceu a sua ansiedade e que se não reconhecesse, ela podia ficar melhor. Estou a perceber. Ou seja, o negar essa coisa, podia fazê-la desaparecer. O dar espaço para sentir vai fazer com que se sinta mais. Não concordo. Eu também não concordo. Mas a mãe concorda? Ou podemos fazer? É que já agora assim eu podia ter 2-1. Fazíamos a terapia de família. Resolvíamos já esse problema. Eu acho que às vezes como avós nós temos esta questão, que é a criança que connosco parece estar perfeitamente bem e chega à mãe e passa a fazer birras e parecer mais ansiosa. E temos este dilema. É evidente que eu digo isto a muitos avós, é evidente que o amor dos pais é muito mais importante, por isso vale a pena fazer birras com os irmãos e puxar para tentar atrair a atenção dos pais. O dos avós não é tão importante e, portanto... Eu, por acaso, não ponho essas palavras assim. Eu acho que o amor dos avós é muitíssimo importante. O que é diferente é o tipo de relação que se tem com os pais e que se tem com os avós. E, portanto, é perfeitamente aceitável que uma criança pareça muito mais saudável da cabeça junto dos avós do que junto dos pais. Gostei desta... Não, mas, por exemplo, eu próprio tenho esse problema com os meus pais. Eu tenho 3 filhos, além de ter os meus pais. E os meus pais, felizmente, são muito apoiantes dos meus filhos e portanto, nós temos uma articulação muito próxima e os meus filhos gostam muito dos meus pais, e o que é ótimo, não é? Acho que é desejável que assim seja. E o meu pai, por exemplo, e a minha mãe, se eu grito um bocadinho mais com os meus filhos, coitadinho do menino, mas é preciso falar assim. Quando eu me lembro perfeitamente deles gritarem bastante comigo quando era necessário. Portanto, também não vejo que seja assim, que venha grande mal muito por gritar com a criança. Ou seja, isto para explicar que, neste caso, até o exemplo contrário, não é? Aqui os meus pais estão aqui mais no papel da Ana e eu estou mais no papel da Isabel. Mas isto para dizer que a perspectiva que os pais e os avós têm da criança é uma perspectiva diferente e baseia-se numa relação diferente, e as regras e as premissas daquela relação também são diferentes, porque depois a criança também vai autorizar-se ou admite-se fazer certas coisas na relação com os avós, porque é uma relação no tempo diferente, pontualmente, é ao fim de semana, é quando vai buscar à escola. E os próprios avós sentem que podem fazer aquilo que não fizeram também com os filhos. Sim. E isso também modifica a relação com os miúdos, porque, por exemplo, a minha mãe, que era altamente cuidadosa com aquilo que eu comia, enfarda aos meus filhos de porcaria, quando pode. Portanto, eu sei que ela sabe que aquilo não é saudável, mas ela também sabe que eles vão lá uma vez por semana e que, portanto, não faz mal nenhum comerem bolachas com Nutella. Passa publicidade. Ou seja, como vê, só este fator já modifica a forma de se relacionar com as crianças. Portanto, as crianças também, no fundo,
E isto é uma coisa que se diz, muitas crianças muito espertas sabem muito bem onde é que vão puxar, não é? E onde é que vão carregar. Por exemplo, eu acho que a Ana, cada vez que eu uso a palavra manipulação neste sentido, e eu como avó, por exemplo, eu via, a Ana teve gêmeas, que é o jackpot dos avós, porque fica... Não, mas eu para acho que os é um avós... jackpot, mas não sei se é bom. Não, mas para os avós porque há sempre um que precisa de colo, preciso, é? Sempre há um que precisa de colo. E a verdade é que eu, por exemplo, via a Ana chegar a casa do trabalho, via uma correr e ser abraçada pela Ana, e via a outra ficar cá atrás, a perceber que a outra tinha chegado primeiro e a dizer, dai-me o pé. E aí a atenção passava logo. Eu percebo o que está a dizer, Isabel. E a Ana detesta isto. Isto é uma versão eu acho que a Ana detesta o uso da palavra manipulação. Pejorativamente. Porque a manipulação existe, não é? Sim. Nós manipulamos as coisas à nossa volta, claro. mas a coisa pejorativa... Sim, eu percebo a ideia, ou seja, porque eu acho que o problema aí é a utilização da palavra manipulação, porque a palavra manipulação está culturalmente associada a um fenómeno negativo, não é? Pois, que é eu vou fazer uma coisa que eu sei que é mal feita para obter o meu benefício. E as crianças não pensam na maior parte das vezes assim. Portanto, o Gustavo divide entre esperteza e manipulação. Não, eu usei também a palavra esperteza um bocado no senso comum de como é utilizada a esperteza, mas o que eu posso dizer é que as crianças, e na verdade não são só as crianças, são os humanos em geral, só que as crianças fazem isto de forma mais genuína e é mais fácil de detectar. E também muitas vezes têm menos consciência disso do que um adulto tem. Por isso é que faz muito mais sentido usar a palavra manipulação num adulto do que numa criança, porque no adulto o adulto sabe que está a utilizar aquela estratégia para atingir aquele objetivo. Uma criança, o que sabe é, se eu tenho certos tipos de comportamentos, eu obtenho certos tipos de resultados. E portanto eu vou voltar a fazer este comportamento porque é o que me obtém aquele resultado, que é neste caso a atenção da mãe. Podia ser outra coisa qualquer. Portanto, é uma inteligência quase emocional automática, não é? Que é a criança está preparada para fazer aquilo que lhe vai... que a vai fazer obter o que ela pretende, que normalmente é a atenção dos pais, naturalmente, porque é isso que salva as crianças, ou seja, salva neste sentido, porque eu tenho uma perspectiva muito evolutiva do comportamento humano, não é? Ou seja, nós estamos cá no planeta, aliás, eu tenho um livro que se chama 300 mil anos de ansiedade, porque nós estamos no planeta há 300 mil anos e nós vivemos assim nestas sociedades como nós as conhecemos há muito pouco tempo, desde a Revolução Industrial, e a Isabel sabe muito mais disto do que eu, não é? Revolução Industrial e então nesta sociedade digitalizada há muito menos tempo. Isto quer dizer o quê? O nosso comportamento foi selecionado através de gerações e gerações de seres humanos ancestrais para viver num ambiente de savana, caça, coleta de alimento. Era assim uma coisa tranquila, com uns stresses pontuais. E nós vivemos num ambiente completamente diferente. Isto para dizer o quê? O nosso comportamento foi selecionado para aquilo que ancestralmente era aumentador da sobrevivência. E o que era aumentador da sobrevivência para uma criança? Era a mãe estar próxima e fazer aquilo que protegesse. Portanto, é normal que as crianças estão evolutivamente programadas para ter a atenção da mãe. Sim, e isso é uma coisa boa. Completamente. E é biologicamente determinada até do ponto de vista biológico, com secreção de ocitocina, etc. Exatamente. Gustavo, mas eu tenho uma pergunta que eu acho que todas as mães que lhe querem fazer. Quais as avós? Todas as avós? Não, mães e avós. Que dormia bem. É porque eu vou dizer o seguinte, eu acho que sobre a minha pessoa como criança eu só posso dizer aquilo que me foi relatado, não é? Porque eu não me lembro. Claro. E eu tenho a dizer que a forma como a minha mãe relata os acontecimentos é claramente uma idealização da minha pessoa como criança. Porque, nas palavras da minha mãe, eu sou a criança perfeita. Eu fui a criança perfeita. Isso é extraordinário. Mas o meu pai... eu acho que realmente aquilo que o Winnicott diz e tal, que é temos que ser o melhor do mundo, para alguém. Certo. E, portanto, mas olha, é mesmo verdade o que eu nesse aspecto eu concordo 100% com essa afirmação do Winnicott. Eu acho que aliás, mas só para acabar a ideia anterior, portanto a minha mãe descreve tudo maravilhoso. Portanto eu dormia bem, eu comia bem, não dava problemas nenhuns e era tudo uma maravilha. O meu pai às vezes diz assim, não era bem assim. Mas eu não puxo muito por aí porque eu gosto da ideia de ter sido um bebê perfeito. A narrativa está ótima. Mas, embora o meu pai corrija quando a minha mãe diz essas coisas idealizadas sobre a minha pessoa quanto bebê, a verdade é que tanto a minha mãe como o meu pai me faziam sentir que eu era a primeira prioridade deles. E isso é que é o mais importante. E tem irmãos. E isso é engraçado. E isso não torna uma pessoa mimada. Ou seja, isso é outro mito, claro. Esta ideia de, olha, ele de facto foi considerado a pessoa mais importante do mundo.
E a prioridade assim, eu tenho uma máxima? irmã muito mais velha que eu, portanto, geracionalmente já não entrava ali em competição propriamente com a atenção, como acontece, por exemplo, com os meus filhos, porque eu tenho filhos de 7, 4 e 2 anos, e eles competem entre si pela nossa atenção, então sobretudo os dois mais novos, porque a do meio tinha 2 anos quando nasceu o outro. Portanto, imagina, aquilo é ali uma competição. É, como dizia o Eduardo Sá, é cortar o ordenado para metade. Porque o primeiro filho foi primeiro, portanto tinha a atenção a 100%, e depois quando nasceu a segunda ele já tinha quase 3, portanto apesar de tudo já conseguia gerir melhor. Agora a do meio ficou um bocadinho penalizada em termos de atenção. Os do meio ficam sempre. A Ana é do meio. Agora, portanto, isto para dizer que eu acho que foi fundamental eu sentir que era muito importante. Que era muito importante para eles e que eles... E pronto, por um lado, eles faziam-me sentir que eu era muito importante. Por exemplo, uma coisa que eu faço também com os meus filhos, olha, cá está, para responder à pergunta da Isabel, que é se as minhas experiências como criança influenciam a minha forma de educar os meus filhos. A resposta é sim, eu acho que sim. Porque uma das coisas que eu acho que eles fizeram muito bem e que eu tento fazer é fazer com que o filho, neste caso eu, se sentisse importante no seio da família. Portanto, eu, apesar de ser uma criança, achava que a minha opinião era muito importante. Claro que a minha opinião não devia ser assim tão importante como eu sentia, não é? Porque eventualmente eles pediam uma opinião, mas depois decidiam como achassem melhor. Mas eu sentia que a minha opinião era valorizada e que eu dizia que queria jantar a sítio X e que isso era considerado na equação, por exemplo, não é? O que é diferente, e isso é bom porque as crianças não ficam mimadas por serem tidas em consideração. Depois outra coisa que eu acho é que os meus pais sempre falaram comigo como se eu fosse mais velho, ou seja, o que eu quero dizer com isto é... Sem infantilizar. Eu acho que as pessoas infantilizam um bocado as crianças, e eu falo com os meus filhos também o tão adulto quanto é possível para crianças pequeninas, como é evidente, mas não bebezar a criança. Eu não faço isso, talvez porque não tenham feito isso comigo, mas também não li estudos sobre o assunto, portanto não vou aqui entrar em detalhes científicos. Agora, uma coisa é a pessoa como criança sentir que é importante e que a sua opinião é valorizada e que a sua voz é ouvida, que é uma coisa que eu faço aos meus filhos provavelmente porque os meus pais assim fizeram, mas o que não significa que fazer tudo o que os filhos querem ou tudo o que os filhos dizem, que é uma situação diferente. Por exemplo, eu lembro-me de uma história que nós, quando somos miúdos, levamos os amigos a casa, não é? Eu lembro-me perfeitamente, eu devia andar aí no 5º ou no 6º ano, e levei amigos à minha casa. E noutras vezes que amigos tinham ido à minha casa, tinha havido pizza para o lanche. E eu disse que queria também pizza, mas fiz ali estava ali a também fazer um braço de ferro com os meus pais. Não, eu quero pizza. Com os amigos a assistir, ainda por cima. Com os amigos a assistir, não, eu quero pizza. Foi pizza que eu prometi, é pizza que vamos lanchar. E vão dizer, mas não há pizza, portanto não vais comer pizza, não vai haver pizza. Mas vai comprar pizza. Não, claro que não vou comprar pizza. Há pão, há fiambre, há queijo. Se quiser até faço tostas mistas para toda a gente, que dá muito mais trabalho, mas eu faço porque tudo mas não há pizza. Mas pizza não vai haver. Não, mas eu não quero tostas mistas, só quero pizza. Não houve pizza. E o meu pai disse, bom, então não há nada para ninguém, vão embora. Como, obviamente, nós começámos a ficar cheios de fome, eu depois fui ter com o meu pai e dizer assim, olha, afinal queremos as tostas mistas. Mas agora não há tostas mistas. Não, mas é hora do lanche. Não, agora não vão comer nada. Não quiseram tostas mistas à hora que era para ser tostas mistas. Mas isso é espetacular, eu já estou aqui a admirar o seu pai imenso. E ele disse, então não há lanche. E não houve lanche nesse dia. Mas isso eu acho espetacular, porque eu nunca consegui levar os castigos até ao fim. Os castigos ou as coisas educativas. Agora, repare, nesse mas sentido, é super importante. Ou seja, eu acho, esta é uma história exemplificativa que eu acho engraçada, porque isto não tem mal nenhum. As crianças ficaram sem comer o lanche uma vez, que não é nada, não é? Quantas vezes é que a criança, por vontade própria, não come. Claro. Mas foi muito importante para me marcar este ponto, que é, a tua opinião é muito importante, mas há limites para o razoável, não é? O que eu faria e os teus era pais não são teus isso. Empregados para achares que vão comprar pizza para tu ficares satisfeito. Mas eu acho que isso é espetacular, e essas duas coisas juntas, pronto, explicam o porquê que nós admiramos o Gustavo. Mas o que eu faria nesse caso, e a minha filha está aqui para provar, que não a deixa mentir. Era gritar, eu já te disse, e depois ir fazer as tostas mistas. Não, mas ali não houve tostas. Não houve tostas. Mas é assim, eu também não acabei assim. Eu acho bem que não tenha havido. Eu também não acabei assim mas tão mal. sabe, eu acho super bem, mas há uma coisa que eu digo às mães sempre, é que quando eu volto a pensar, e penso, se eu fosse mãe outra vez, eu não devia ter cedido, mas na realidade, quando o meu filho mais velho fez um problema no surf, no ombro, e tinha já 20 e tal anos, e
estava em casa e voltou para casa por causa disso, e eu fazia exatamente as mesmas coisas, apesar de me ter dito a mim própria. E dele ter sido já muito mais velho, não é? Pronto, e dele ser muito mais velho. Portanto, eu acho que aquilo que disse é fazemos o melhor que podemos. Sim, eu também acho e há coisas que não conseguimos. E agora, só para voltar à história anterior em que falávamos das avós terem um papel diferente das mães, hoje em dia, se eu puser uma regra qualquer alimentar aos meus filhos e o meu pai achar que eles estão tristes, o meu pai vai por trás e é capaz de contrariar. Então se calhar fui avó dos meus filhos. Ou seja, está a ver, portanto, apesar dele saber perfeitamente como é que é, mas ele também percebe que ser pontual e que ser no papel de avô é diferente do que ser no papel de pai. Sim. Mas a questão do sono, de facto, eu acho que é vital, e há tantos pais, e houve aquele estudo, não sei se foi da Fundação Manuel dos Santos, mas foi um estudo credível, que disse que basicamente as mães de filhos até aos 10 anos estavam não só exaustas, como privadas de sono. E o Gustavo fala muitas vezes sobre o sono. Falo. É muito importante. Aliás, eu se calhar falo tanto disso porque estive privado de sono eu próprio bastante tempo. Exato. Por causa dos meus filhos, porque eu tenho 3 filhos pequeninos, todos uns a seguir aos outros, e portanto eu na verdade só comecei a dormir outra vez a partir dos 2 anos do meu filho mais novo. O que foi há 6 meses atrás. Ou seja, por isso é que se calhar essa temática esteve tão presente nos últimos anos. Infelizmente não garante que daqui a 6 meses seja igual. Até porque sabe perfeitamente que agora entra o inverno, e quando entra o inverno os miúdos ficam todos doentes, e quando ficam doentes deixam de dormir outra vez. Sim. Portanto eu estou preparado para isso. Mas não dormir é... bem, eu sei por experiência própria que não dormir é super nefasto para a nossa saúde mental, porque a nossa irritabilidade aumenta, porque a nossa tolerância à frustração diminui, porque a nossa capacidade de trabalho é menor, e é engraçado, quer dizer, que não tem graça nenhuma. E uma das principais vítimas disto são as próprias crianças, porque quando uma pessoa está muito irritável porque não dormiu, vai gritar com mais facilmente que os miúdos. Ainda hoje eu percebo isto, não é? Se eu dormir 2 ou 3 noites muito mal, a minha paciência para eles, claro, com o pai, traz-me isto, pai, diminui drasticamente a minha paciência. Mas também sei, como cientista e como médico, que isto é altamente relevante, porque ainda hoje as pessoas continuam a achar que dormir uma sesta aqui, uma sesta ali, reduz a sonolência e, portanto, é muito melhor e é o suficiente para dormir bem. Não precisa dormir aquelas 8 horas por dia à noite, mas não é verdade. Porque o sono tem uma estrutura, e essa estrutura implica um sono profundo, que só é atingido ao fim de 3 horas de sono, 4 horas de sono, e que, se não for atingido, não ajuda o cérebro a recuperar, a construir novas memórias, a regular a parte emocional. E a portanto, ansiedade, o sono, exatamente, a parte emocional inclina à ansiedade. Portanto, aliás, toda a gente também já sentiu que quando dorme muito mal durante muito tempo, também começa a ficar mais ansioso, mais depressivo, mais lábil emocionalmente, não é verdade? Mas como é que sabemos que, dando aquele contexto de genética e comportamental e ambiente, como é que as crianças veem, qual é essa percentagem em relação ao sono? Porque parece mesmo que há crianças que vêm com uma predisposição para não dormir. Nós temos... o perfil, digamos assim, cognitivo e neurológico da criança é variável. E, de facto, portanto, nós sabemos que, por exemplo, há crianças que já têm um traço ansioso que é herdado dos progenitores. Exato. Ou também sabemos que existe neurodivergência e que nessa neurodivergência... neurodivergência. Que eu não quero falar não quero isso. Saber o que é, que a minha filha passa a vida a falar. Cabe. Mas volta aqui. Mas por acaso posso lhe dizer, até porque eu tenho uma visão um bocadinho diferente do que é atualmente falado, muito falado sobre neurodivergência. É que para mim cada qual era... sabe aquela frase? Cada um é como é. Cada um é como cada qual. Era aquela expressão. Mas eu posso falar já sobre isso, mas só para dizer que na neurodivergência encontramos perturbações de neurodesenvolvimento. E as crianças com perturbações de neurodesenvolvimento têm tipicamente sonos piores. A questão é que há muitas crianças com perturbações de neurodesenvolvimento e há umas com mais intensidade e menos intensidade. Portanto, mas de qualquer forma, isto para dizer que um sono mau, mantido, persistente, que não cede àquelas medidas básicas que toda a gente sabe, né? Porque depois, claro que nós podemos não as cumprir, mas quando nós somos firmes com a criança no sentido de dizer agora, não estamos a falar de crianças de 4 meses, só para vocês terem uma ideia. Exato, começa já, vai ficar esclarecido. Há muita gente que, ainda bem para eles, conseguem pôr as crianças nos quartos aos 4 e aos 5 meses. Exato. Os meus filhos estiveram no meu quarto todos até 1 ano de idade. Exato. Porque eu não consegui tirá-los antes. Eu e a minha mulher, evidentemente, estou aqui a falar de mim, mas a minha mulher está lá no quarto sempre e muitas vezes até acorda tanto ou mais do que eu, não é verdade? Como nós sabemos, porque as mães têm um ouvido altamente sensível. Mas
Mas isto para dizer que só os conseguimos pôr no quarto deles com 1 ano de idade. Portanto, eu também acho que as pessoas às vezes são demasiado exigentes consigo próprias e com os miúdos. Porque querem que os miúdos aos 5 meses estejam a dormir a noite toda maravilhosamente bem num quarto ao lado, e isso não vai acontecer. E depois penalizam-se porque isso não está a acontecer e penalizam a criança. Penalizam as crianças ou mentem, exato. E penalizam a criança dizendo que a criança dorme pessimamente mal quando a criança tem 4 meses e acorda 2 vezes por noite, o que é perfeitamente normal. Portanto, também primeira coisa, qual é ajustar a expectativa. Ajustar a expectativa. Um sono normal de uma criança não é 8 horas por dia desde os 4 meses de idade. Mas pronto, passando essa parte da expectativa, se a criança depois, é óbvio que, e aqui também vou introduzir uma coisa que a Ana vai gostar e que a Isabel se calhar não vai gostar, que é, as crianças não têm manhas. Ou seja... não, mas eu também... Muito menos também não gosto dessa expressão, não é? Exato. Também... Ou seja, mas há muito esta ideia de que a criança não está a dormir porque está com manha, quer ir para o colo, quer ir para a cama. Não, a criança é pequenina e sente-se segura na cama do pai e da mãe, e sente o calor dos pais e sente o calor da mãe e pode até mamar por aí fora, não é? Portanto, a criança o que quer é sentir-se segura. Os pais têm... Eu digo que as pessoas são tão cobardes, os adultos, porque fazem isto às crianças, mal podem, casam ou começam a dormir com outra pessoa na cama. Mas, ou seja, o que eu acho é que as pessoas devem... exigir da criança também aquilo que é possível exigir, e a criança não pode, eu não consigo entender sinceramente aquelas pessoas e até profissionais que recomendam que a criança fique a chorar no quarto até se cansar e adormecer. Não aceito isto, porque isto é nefasto para a criança. Eu até acho quase que isto é negligência, deixar uma criança horas a chorar sozinha até que ela se canse para adormecer. Isto para mim é negligência. Portanto, eu acho que pode-se admitir que a criança chora ali 2 minutinhos para ver se a criança consegue regular-se. Regular ou não. Exatamente. Agora, se a criança não se está a conseguir regular sozinha é porque precisa da mãe ou do pai para ir lá ajudar a regular. Como foi, aliás, desenhada biologicamente para fazer. Claro, não é? E já agora, o cérebro dos pais está preparado para também ficar angustiado com isso. Que é uma coisa muito estranha quando o pai e a mãe não ficam angustiados. Já agora é engraçado. Claro que a mãe, biologicamente, está muito mais preparada para estar logo angustiada, porque a criança, portanto, a mãe, assim que o bebê nasce, cria um vínculo muito maior com a criança. Já agora, devo dizer, eu sou muito ligado aos meus filhos, mas eu reconheço que os miúdos até aos 6 meses de idade não têm interesse nenhum para o pai. Ou seja, porque os bebés, pelo menos esta é a minha experiência, agora se calhar estou a falar de experiência pessoal e não de ciência, mas para mim, até aos 6 meses, os meus filhos não me ligavam peva, só queriam saber da mãe, só olhavam para a mãe, olhavam nos olhos da mãe, eu passava ao lado, era como se não existisse. Tudo bem. Ou seja, claro que aquele vínculo e todas as hormonas que o cérebro da mãe produz em função disso vão fazer com que a mãe naquele momento esteja muito mais preparada para ficar angustiada se o bebê chora. Mas há estudos, e agora sim há estudos, e eu acho que isso, a minha experiência pessoal, digamos, no fundo é um exemplo desses estudos, mostram que quanto mais envolvido o pai está nos cuidados às crianças, maior é esse... E ainda bem, e eu acho que ainda bem, maior é o vínculo que o pai tem com a criança e, portanto, mais ativos são os tais sinais biológicos no cérebro do pai. Ou até certos atrofios de certas zonas do cérebro que acontecem por estar muito envolvido nesses cuidados. Isto para dizer o quê? Quando a criança chora e um pai ou uma mãe muito envolvidos nos cuidados ficam angustiados, é porque é suposto ir lá mesmo ajudar. Pronto, e depois, claro... Quando a criança, aquelas estratégias básicas, é para pôr na cama, estar lá com a mãozinha um bocadinho, depois afastar-se e vai afastando e vai permitindo cada vez mais tempo na cama, ok, isto em princípio vai resultar com a maior parte das crianças. Se isto não resulta e se o sono continua a ser péssimo e se a criança continua a ter umas noites horríveis de grande desregulação emocional, aí provavelmente é preciso procurar ajuda porque pode haver de facto, entre outras coisas, uma perturbação no neurodesenvolvimento que esteja a levar àquele resultado. E agora vamos explicar o que é que são as perturbações de neurodesenvolvimento. Sim, então digo-lhe, pronto, mas agora já me fez a pergunta de outra maneira, porque há bocado perguntou-me o que é neurodivergência. Não, mas então é importante que diga isso, porque o que eu acho é que, portanto, eu acho que o termo neurodivergência hoje é utilizado sobretudo para identificar perturbações de neurodesenvolvimento. Mas eu acho que a neurodivergência, ou até mesmo um termo até mais amplo do que esse, que é a neurodiversidade, se aplica a toda a população humana. Porque, por exemplo, quando nós analisamos perfis cognitivos das pessoas, há pessoas que são melhores em contacto interpessoal, outras pessoas que são melhores em memória de trabalho, outras pessoas são melhores em velocidade de processamento, outras pessoas melhores em matemática, outras pessoas melhores em letras, não é? Portanto, e as pessoas não têm que ter nenhuma perturbação para isto. Há uma pessoa que é melhor a letras e outra que é melhor a contas, não é? Isto é admitido. Não é patológico. Isto é neurodiversidade, porque nós temos diferentes perfis neurocognitivos, neuropsicológicos, faz com que nós sejamos todos muito diferentes. Ora bem, dentro desta diversidade, há algumas características que podem ser mais extremadas, digamos assim, não é? Como, por exemplo, os interesses serem demasiado restritos ou a sensibilidade sensorial ser extrema. Quando isso acontece, pode tornar-se, vamos dizer assim,
mais neurodivergente, ou seja, temos neurodiversidade e neurodivergência, sai um bocadinho da norma, da média, da norma, digamos, da curva do normal, da curva do frequente. Mas ter características de neurodivergência não faz uma perturbação de neurodesenvolvimento. E eu acho que... Mas depois existem perturbações de neurodesenvolvimento, que para existir uma perturbação de neurodesenvolvimento, que as mais frequentes, hoje em dia conhecidas, são as perturbações do espectro do autismo e a perturbação de hiperatividade e déficit de atenção, são perturbações em que há características neurocognitivas, neuropsicológicas, que são bastante divergentes da curva do normal e que causam disfunção. Pois também tem que ter o que causar disfunção, que eu acho que é aqui a principal baralhação da comunicação hoje em dia, que é toda a gente acha que tem autismo, toda a gente acha que tem PHDA, porque não sabem distinguir neurodiversidade, e depois até um bocadinho de neurodivergência, de perturbação de neurodesenvolvimento. Mas para que exista uma perturbação tem que existir disfunção. E quando isso existe é realmente preciso procurar ajuda. Porque depois há um bocado esta ideia de um autista é só uma pessoa diferente, não tem que procurar ajuda. Há um movimento nos Estados Unidos totalmente... só que extremado. Só que eu acho que isso também é um bocadinho injusto para as pessoas com autismo. Porque as pessoas com autismo que precisam de apoio podem eventualmente não o procurar ou sentirem-se até diminuídas porque precisaram de procurar ajuda. Porque supostamente e os recursos são limitados. Claro. Portanto, é isto que no fundo é aqui é um conceito que não é muito fácil de definir, mas eu acho que é sobretudo importante distinguir neurodiversidade de neurodivergência de perturbações de neurodesenvolvimento. E não fazer tudo um grande bolo. Tudo um grande bolo, sim. E claro, lá está, não ir a médicos diagnosticar perturbações e não ao Instagram, não é? Sem dúvida nenhuma. É bom que se fale mais e que eu acho que esta geração está muito mais aberta a falar sobre as coisas e a partilhar as suas dificuldades e vulnerabilidades, o que é ótimo, mas por outro lado, às tantas fica perigoso neste sentido de começar a ver na diversidade uma patologia, só porque é diferente. Exatamente. Ou vice-versa, normalizar alguma coisa que está a ser perturbador. Sim, exatamente. Sim. Mas é que exatamente arranjar uma comunidade quando precisava de um tratamento. Isso não é? Mesmo. É isso mesmo. E pronto, então já percebemos que era o bebé perfeito. Não sei se era, mas a minha mãe diz que sim. Nós confiamos. E eu quero acreditar nela. Nós confiamos sempre nas mães. Claro. Sempre acima de tudo. E depois, como é que nesta sua ideia de crescimento, de eu sou uma pessoa importante e que a minha voz é ouvida, como é que foi esse confronto depois com a escola? Como é que entrou na escola? Sim. Em que idade? Eu acho que, vou dizer que aí sim eu lembro-me e eu não punha grande desafio, confesso, porque eu era bom aluno e era bem comportado, em geral. Portanto, não levantava grandes questões, mas sempre fui um bocado impulsivo. E lembro-me de... Isto no fundo também um bocado já a entrar na adolescência, como nós sabemos é uma fase difícil da vida das pessoas. A minha adolescência não foi particularmente difícil, nem particularmente desafiante. Aliás, eu era bastante bem comportado, em média. E portanto, mas já que falou da questão da escola, na escola, por exemplo, tenho mais alguns exemplos sobre como o papel dos meus pais foi importante e como eu acho que... e reparem, os meus pais eram professores ambos. A minha mãe era professora do ensino superior e o meu pai era professor do ensino secundário. E portanto... eles eram professores, isso era importante. Eu acho que, porque eu também acho que há hoje em dia um bocado a tendência para desvalorizar o papel do professor e até quase acusar o professor antes de mais nada. Ou mais até do que isso, querer proteger os alunos da escola e em vez de utilizar digamos, uma perspectiva mais colaborativa com a escola no sentido de tentar participar na vida escolar e não estar em oposição aos professores. Sim. Porque também há pais que quando os pais, os professores, vamos supor, criticam o aluno e dizem que o aluno se portou mal por qualquer motivo e os pais dizem, impossível, o meu filho não faria isso. E entra-se ali num esquema de oposição que não faz grande sentido. Claro que toda a regra tem exceção, claro. Mas em regra faz muito mais sentido os pais entrarem na vida escolar e tentarem envolver-se e colaborarem. Porque os professores não têm qualquer interesse em diminuir os alunos ou em prejudicá-los, não é? Sim, e até porque voltamos àquela questão de como é que as crianças são em cada sítio e em cada relação. Por isso mesmo os pais têm que ter abertura para perceber que naquele contexto elas vão fazer coisas diferentes. Claro. Ou muito melhor, começa no princípio, mas ele aqui come tudo e aqui... sim, claro. Pronto, como vice-versa, que é assim, o meu filho se calhar naquele contexto era capaz de portar-se de uma forma diferente e isso pode afetar a aula ou pode afetar qualquer coisa. E portanto, como é que... E depois mais tarde... mas, por exemplo, vou contar dois episódios engraçados.
É que eu sempre fui um bocado impulsivo e quando era miúdo tinha um bocado a mania que era esperto. E portanto, como era bom aluno, achava que sabia tudo, que é uma coisa que os bons alunos acham. Eu sei isso porque eu sou professor na Faculdade de Medicina. Na Faculdade de Medicina, eles são todos bons alunos no secundário. E então acham todos que sabem tudo. E vou dizer aqui em direto na rádio, nos podcasts, não sabem tudo. Pronto. E eu também não sabia, mas na altura achava que sabia, no secundário. E então era muito respondão. E às vezes corrigia os professores. E depois, muito vangloriosamente, ia para casa dizer que tinha corrigido os professores. Bem, os meus pais ficavam... Tu nunca mais na tua vida vais corrigir um professor numa aula. Tu até podes achar que tens razão, tu até podes ter razão, mas não vais dizer nada. E vens cá a casa, conversas connosco e depois nós logo discutimos. Não vais corrigir um professor numa aula. No meio de uma aula. E isso acho que também é uma coisa muito importante. Claro. Mas por outro lado, as mesmas pessoas que faziam isto também eram capazes de fazer movimentos como este. Lembro-me perfeitamente, houve uma vez na escola que havia uns trabalhos, uns cartazes de outra turma que estavam expostos na minha sala de aula. E, como toda a gente sabe, que os miúdos também sofrem de uma coisa chamada peer pressure, não é? Pressão de grupos. E um grupo de miúdos, nos quais eu me incluí, embora efetivamente eu não tenha executado a tarefa, mas eu estava naquele grupo, danificaram os cartazes. E eu não fiz isso, mas estava envolvido naquele grupo, testemunhei e vi, podia-os ter impedido, não é? Sim, que é uma coisa que muitas vezes os miúdos para se sentirem incluídos, o que é natural, porque naquele grupo, se eu fosse opor-me, eu era o totó que não queria fazer, eu ia ser eventualmente posto fora, enfim. Isto também para dizer, às vezes temos que olhar, pôr-nos nos pés dos miúdos, lembrar-nos, não é? Porque nós também já tivemos essa idade e já tivemos nessa posição de querer fazer parte do grupo e de não querer ser excluído. E portanto eu lembro-me que isso aconteceu. E depois lembro-me que a medida que os professores tomaram para corrigir aquilo foi que os alunos iam ter que refazer os cartazes e tinham que ir depois entregar aos alunos que tinham sido lesados, digamos assim. Só que havia muitos exames nessa época e muitos testes. E eu tinha que estudar para os exames. Efetivamente eu também não tinha feito o dano, mas isso é secundário aqui nesta história. E o meu pai passou a noite a fazer os cartazes para no dia seguinte eu poder ir entregar para eu poder estudar. Sim. Ou por exemplo, lembro de outra história. E isto é um bocado também relacionado com não transmitir ansiedade aos miúdos. Por exemplo, lembro perfeitamente, eu em geral era bom aluno, mas às vezes, mesmo os meus alunos às vezes têm períodos menos atentos ou que falham, não é? E eu lembro perfeitamente que tinha um teste de Fisicoquímica. O meu pai é engenheiro eletrotécnico, portanto Fisicoquímica com ele. Tinha um teste de Fisicoquímica e eu estudava com frequência e tal. E o meu pai, na véspera, o meu pai era professor e nessa altura dava aulas à noite. E lembro-me dele ir ter comigo antes de sair para as aulas e dizer assim: então está tudo controlado? Tens o teste amanhã? Está tudo controlado? Diz: acho que sim. Então diz-me lá quanto é que é isto. Diz lá. E eu não sabia nada. E o meu pai olhou para mim e disse assim: tu estás muito mal preparado para este teste, mas não há problema, porque é só amanhã. Exato. Portanto, eu vou-te prescrever aqui uma série. Ele fez-me umas explicações. Ele fez-me umas explicações express em 15 minutos. Ele já estava vestido para sair, para ir trabalhar. Fez-me umas explicações express e disse: agora baseias-te nestas explicações, vais fazer todos estes exercícios x, até eu voltar. E saiu. E assim foi. Eu estive a ler as explicações dele, fiz os exercícios e quando ele chegou ele disse: pronto, agora vais-te deitar, que tens que descansar para fazer... Isso é outra coisa importante. Os miúdos às vezes não dormem para estudar, mas dormir é muito importante para ter um bom desempenho. E vais dormir e amanhã logo falamos. E no dia seguinte, portanto o meu pai, que tinha chegado à meia-noite das aulas, foi corrigir todos aqueles trabalhos e no dia seguinte, no caminho para a escola, foi-me a recitar os exercícios e a dizer: olha, erraste aqui porque cometeste este erro de raciocínio. Aqui estava bem, tal. Pronto, e eu tive uma excelente nota naquele teste. Exato. Portanto, isto para dizer que uma situação de aparente alarme... É um trabalho de equipa. Completamente, mas é uma situação de alarme em que eu... Quer dizer, muita gente dizia: olha, não estás minimamente preparado, devias ter estudado antes, és um irresponsável, já viste o que fizeste agora. Quer dizer, isso iria destruir o meu desempenho naquele teste. Eu ia ter má nota, não é? Se eu tivesse tido esta abordagem, que é uma abordagem típica. E nem sequer tinha ganho nenhuma ferramenta para conseguir resolver o problema. Mas eu acho que é muito difícil fazer o que ele fez. É difícil, sinceramente, porque eu hoje em dia... Claro, os meus filhos não estão nessa idade ainda. O meu filho mais velho tem 7 anos, portanto a exigência académica não é extraordinária, não é? E eu acompanho, mas não é uma exigência como em Fisicoquímica do 12º. Claro. Mas eu acho que é difícil ele manter a calma e pensar assim: este gajo não estudou nada e agora vem aqui com queixinhas na véspera, agora lixa-se e tem a nota e depois aprende. Mas ele não fez isso. E eu aprendi na mesma, porque eu percebi que aquilo não tinha sido bem feito. Mas aprendeu a matéria na mesma. Com um bom desempenho. Eu acho que isso é interessante. Ou seja, eu como pai pretendo fazer isto, espero conseguir, que é... estar presente no momento de stress, mas sem
digamos, deixar que esse stress transborde com mais ansiedade, ou no fundo não quero ter uma perspectiva demasiado hipercrítica sobre a criança, porque isso é uma coisa que eu acho que é importante. Eu acho que às vezes os pais são um bocadinho hipercríticos dos filhos, na expectativa de que eles sejam aquilo que eles imaginaram que eles querem. Os sonhos, só que os filhos não vão ser o que nós queremos, vão ser o que são. Pronto, e aí eu acho que nós também temos que ter uma perspectiva, eu sei que é um bocadinho piroso o que eu vou dizer, mas eu sinto isto, de um certo amor incondicional, que é, se o filho não for tão bom aluno, ou se o filho não for tão bem educado, ou etc., não deixar de sentir que nós estamos lá para ele e que o amamos incondicionalmente, independentemente dele estar a falhar. Falhar à nossa perspectiva. Sim, claro. Desiludir a ilusão que tínhamos. Exatamente, a ilusão que nós tínhamos. Mas então a escola foi uma altura pacífica? Foi muito pacífica mesmo, e pronto, e depois entrei em medicina, como vocês sabem, a média é alta. Exato. E correu tudo bem. Aliás, eu acho que até devo dizer outra coisa que eu vou contar, acho que pela primeira vez no podcast. Estamos a ganhar imensos exclusivos. É verdade, mas este podcast aliás, eu devo dizer que vim aqui ao engano, porque quando me convidaram não percebi que ia ser sobre a minha vida pessoal. Bom, estou a contar algumas histórias. Não está a ser torturado. Espero não estar a ser demasiado. Está aqui de livre vontade. Espero não estar a aborrecer com as minhas histórias. Não. Mas eu acho que desse ponto de vista tive uma adolescência um bocadinho tardia, porque eu era muito bom aluno e um marrãozito até ao fim do 12º, portanto depois na faculdade a pessoa entra na faculdade, vem as bebedeiras, vem as festas, e aí a coisa é mais interessante desse ponto de vista. E há uma liberdade maior, eu de facto também me era dada mais liberdade na faculdade, e portanto talvez por isso fui um bocadinho mais... Teve que aproveitar. Não digo rebelde, porque também não fiz nada de especial, mas quer dizer, comparado com o 12º, em que era um betinho estudioso... Mas lembro-me que eu acho que o grande momento, e aqui foi um momento em que a minha mãe ficou em pânico e achou que eu estava a ir por maus caminhos, e vocês vão achar ridículo o que eu vou contar, porque não é um caminho nada de mau. Mas vocês lembram-se, aliás, ainda existe um programa que é o Curto-Circuito, da SIC Radical, não é verdade? O Curto-Circuito tinha casting para apresentadores de 2 em 2 anos, ou coisa que valha. Maravilha. Lembram-se disso? E eu houve um dia que decidi concorrer, porque eu sempre gostei muito de comunicar, como acho que se percebe, e concorri ao CC Casting de 2005, se não me engano. 2005, há 20 anos, coisa horrível dizer isto e sentir-me velho. Mas pronto, há 20 anos concorri ao CC Casting e claro que os meus pais desvalorizaram tudo, porque pensaram, ele não vai passar, portanto não há problema nenhum. Mas depois eu passei e entrei na primeira fase, que eram 20 candidatos homens, 20 candidatos mulheres. Ok. Mas eles ainda não se passaram demasiado. Depois eu passei para os 10 finalistas. Eles começaram a ficar e depois passei aos 8 finalistas, bem, e aí a minha mãe disse assim, desculpa lá, ensinar física, e aí o meu pai não era tão o meu pai não quis intrometer-se demasiado, mas a minha mãe quis dizer assim, desculpa lá, o que é que tu estás a fazer à tua vida? Então tu és aluno de medicina, tu sempre foste bom aluno e agora vais para apresentador de televisão, tu não estás bom da cabeça, desculpa, mas tu não vais fazer isso. Claro que vou, mãe, claro que vou fazer, vou acreditar e vou até onde o concurso me levar. Bem, a minha mãe completamente em pânico, eu imagino o stress que foi. Mas depois, na passagem dos 8 finalistas para os 4 finalistas, eu saí e fui expulso, e a minha mãe deve ter respirado de alívio. E já agora, quem ganhou esse concurso foi o João Manzarra. Exatamente. Sim. Portanto, eu fui concorrente com o João Manzarra. Vejam bem como as vidas foram diversas. Para a comunicação foi muito importante, em que explicar à sua mãe que outra parte da comunicação associou-se à medicina. E a minha mãe, como já expliquei, é a minha grande fã, não é? E é a pessoa que mais gosta de me ouvir comunicar sobre saúde e sobre saúde mental. Saúde, não era cá sobre exatamente, não era cá para precisar do circuito, não é? Calma. Comunicar sim, mas o conteúdo também conta. Exato. Não, mas queria perguntar outra coisa, que era: se hoje em dia temos esta coisa dos diagnósticos, acha que receberia algum diagnóstico hoje em dia na escola por o perfil que tinha na altura? Não, eu tinha de facto um perfil super neurotípico. Não, mas isso não safa, era perfeccionista ou era... Estou a perceber. Ok, mas agora já estou a perceber a vossa crítica implícita aqui. Não é tanto da Ana, mas da Isabel, não é? Não, eu acho que não há um sobrediagnóstico, Isabel, para ir diretamente à sua crítica velada. Não acho que haja um sobrediagnóstico. Acho que há muito mais atenção. Os pais, e ainda bem, porque até lhe vou dizer, acho que é muito pior uma criança que tenha de facto um problema não ser diagnosticada e ajudada do que uma pessoa ser diagnosticada e pronto, faz um acompanhamento psicológico, também mal não faz. Não, mas certo? Eu fui disléxica e sofri imenso na escola. Está a ver? E evitava-se, ter-se evitado. Não, claro que sim. Não, e até porque há uma coisa que eu estou sempre a tentar explicar quando falam nisso, que é, mas os rótulos, é assim, os rótulos, se a pessoa tiver algum problema, estão lá. Pode ser, é um preguiçoso ou é burro, claro, em vez de ser um rótulo. Agora é assim, mas há uma coisa importante aqui que é, por exemplo,
O déficit de atenção é uma característica que acontece em espectro também, ou seja, a pessoa pode ter extremo déficit de atenção ou muito pouco déficit de atenção, e depois pode ou não associar as outras características, e nesse conjunto é que vem a perturbação da hiperatividade déficit de atenção. Eu tenho um bocadinho de déficit de atenção, mas isso não quer dizer que eu tenha uma PHDA, faço-me entender. Claro. Agora, não sabemos se o meu ambiente tivesse sido diferente, como é que eu teria feito evoluir, digamos, este bocadinho de déficit de atenção que eu tenho, e se isso se tornar-se disfuncional ou não. Porque a verdade é que eu tive uns pais altamente presentes, um estudo acompanhado, não é? Digamos, objetivos de vida que foram sendo traçados em conjunto, mas com os quais eu concordava, e portanto tinha metas que queria atingir e valorizava muito. Outra coisa que eu acho que é importante é valorizar as metas cumpridas dos filhos, porque também havia um bocado nos anos 90, anos 80, um bocado esta ideia que era não fazes mais do que a tua obrigação. Exatamente. E nunca se elogiava. Eu tive 20. Também lembras-te disso? Eu passei por isso, que era não se dá prémios por passar, não fez mais que a sua obrigação. Dá-se castigos por falhar. Pois é, mas olha, eu não concordo nada com isso. Pois não, eu também não. Acho que deve-se dar prémios, mesmo que eles não sejam prémios materiais, pode ser um prémio emocional. Um elogio, no fim de semana irem fazer uma coisa que o miúdo queria fazer porque teve muito boa nota, isso deve ser feito. Eu, aliás, devo dizer mais uma historinha, que os meus pais fizeram isso, uma coisa que hoje em dia se chama na psicologia token economy, que é a economia dos tokens, que é, digamos, o miúdo acumula moedas à medida que vai atingindo objetivos, e depois no fim essas moedas revertem para coisa. Os meus pais, a minha mãe é advogada, o meu pai é engenheiro eletrotécnico, portanto embora a minha mãe fosse muito interessada na psicologia, mas não era formada em psicologia, nem tinha conhecimentos dessa ordem, e os meus pais, quando eu passei do 6º ano para o 7º, no 6º ano, portanto eu já era bom aluno na altura, mas não estudava grande espingarda. A partir do 7º ano, peço desculpa, do 9º para o 10º. Claro, do 9º para o 10º. Do 9º para o 10º. Portanto, eu estudava o suficiente para ter boas notas, mas não era uma grande exigência. A partir do 10º ano, o grau de exigência aumenta. Aliás, muitas vezes, as perturbações de neurodesenvolvimento revelam-se nessa altura. E eu aí não estudava grande coisa, e os meus pais começaram a ver, no primeiro período do 10º ano, os resultados a baixar um bocadinho. E rapidamente agiram. Então como é que agiram? O que é que eu queria na altura? Jogos da PlayStation. Claro. Era o que eu queria. Portanto, eu tenho a memória até hoje da tabela, até gostava de encontrar essa tabela um dia. Eu e os meus pais construímos uma tabela com equivalência de notas para jogos de PlayStation de valor. Por exemplo, havia os jogos mais caros que custavam 90 euros, os jogos mais baratos custavam 50 euros. Portanto, se eu tivesse um 18, valia um jogo de 50 euros. Se eu tivesse um 19, valia um jogo de 90 euros. Se eu tivesse um 20, valia 2 jogos. Pronto, e aquilo foi tão motivador no início, eu comprei 2 ou 3 jogos e depois esqueci-me completamente daquilo. Porquê? Porque eu comecei a achar recompensador a própria sensação de ter boa nota. Intrinsecamente. Sim. Portanto, não, e às vezes todos nós precisamos de uma motivação extrínseca que nos ajude a fazer uma coisa que não nos apetece. Isto para dizer que isto certamente vai ser criticado por algumas pessoas que estão a ouvir-nos, e porque os pais não têm nada que dar nada aos filhos para eles terem boas notas, e há alguns psicólogos que discordarão com isto que eu acabei de descrever. Mas a verdade é que funcionou muito bem, e acho que não teve qualquer malefício, e isto para dizer o quê? Condicionou-me na minha forma de estudar e na minha concentração, porque se eu não tivesse tido sequer esta coisa naquela altura, se calhar não tinha estudado com tanto afinco. Depois começava a perder o comboio, e o meu treino atencional e a atenção é um treino, a atenção também se treina. Exato. Embora quando as pessoas têm perturbação de hiperatividade de atenção, a medicação é necessária porque a atenção é muito má, não é? Ou a disfunção executiva é muito grande, mas quando é possível treiná-la, e por isso é que primeiro nas crianças há uma abordagem primeiro psicológica e só depois farmacológica, não é? Porque é possível fazer esse treino, e este tipo de coisas como as que os meus pais fizeram ajudam nesse sentido. Claro, exatamente. Isto é bom conhecer a história do Gustavo para perceber que eu como mãe é este alívio de facto. Não há uma receita, não é? Não há uma receita, não tem mal nenhum. Há do amor incondicional. Há do amor incondicional. Sim, mas que não há, porque tendemos tanto a pôr tudo em caixinhas. Não, somos contra as recompensas, não, somos contra o reforço, não sei o que são. Não, às vezes foi preciso naquele momento fazer em partidos, aquilo. Em bandos, sim, não é? Noutra altura. Mas e depois, por exemplo, mesmo, às vezes as próprias crianças, por isso a Isabel disse isso do amor incondicional, eu acho que isso é importante, nomeadamente na parte do desempenho académico, porque, pronto, os meus pais sempre valorizaram que eu fosse bom aluno. E ainda bem, porque eu de facto também gostei de ser bom aluno e isso foi bom para mim. Mas lembro-me de houve uma altura em que eu já era muito bom aluno e tive
eu lembro perfeitamente porque isto foi marcante para mim, porque eu tive 58% da matemática, o que para mim era uma nota muito má, porque eu tinha sempre 90% da matemática e achei aquilo triste. E sobretudo, eu acho que, olhando retrospectivamente, havia, por um lado, desilusão comigo próprio, mas também medo da reação dos meus pais. Medo no sentido dos desiludidos. Não, claro, claro. Mas eu, quando me apresentei perante eles foram tão descontraídos e disseram: filho, acontece, isto não é típico do teu desempenho habitual, mas isso, vamos ver o que é que falhou aí e vamos resolver. Bem, aquilo foi um alívio tão grande para mim. Outra lição que eu aprendi e que tentarei, como pai, implementar, que é importante ser exigente, é importante valorizar os bons resultados, mas também não podemos dramatizar os maus resultados, porque senão depois também cola-se uma imagem à criança e um stress tal associado àqueles eventos que é contraproducente. Sim, exatamente. Sim. Não, e deixa de ser amor incondicional para ser amor por uma nota. Exatamente. E é que está, porque também é importante que as crianças percebam que o amor que os pais têm por eles não está indexado à média. É um amor nem de à facto, média, nem claro. abstrato. Pela pessoa, exato. Claro. Então, e agora para acabarmos, queríamos lhe perguntar, já vimos que não vai ser nada de muito explosivo, mas qual é que foi a maior birra, ou pelo menos que os seus pais contam como a maior birra que fez? Birras, eu não me lembro de haver grandes. Eu lembro-me que, digamos, o maior comportamento de oposição que eu tive deve ter sido quando... Já tivemos aqui o curto-circuito e a pizza. Verdade, mas aí já era adulto, não é? Mas como miúdo, eu lembro que à frente da minha escola secundária havia um relevado. E esse relevado, vocês lembram-se daquela época em que a escola dizia autorizado a sair ou não autorizado? E eu era autorizado. Ainda bem, porque também mostra uma certa confiança dos pais e dar alguma autonomia. Mas está bem, mas às vezes é preciso. Eu não sei se vou dar autorizado quando chegar à minha altura, porque o mundo também está perigoso. Mas enfim. E havia um relevado onde havia muitas pessoas que consumiam droga. Portanto, era conhecidamente o relevado onde as pessoas se injetavam. E eu fui para lá uma vez, ia para lá 2 vezes, ia para lá 3 vezes com os meus amigos. Nós não íamos consumir drogas, juro aqui a pé juntos, mas íamos para lá um bocado no desafio, sair da escola e ir para o relevado. E, bem, os meus pais ficaram crescentemente preocupados e foi a única vez que o meu pai me bateu. Pois. Tal o pânico, provavelmente. Tal o pânico do que é que eu podia estar a fazer ou do que é que eu podia estar a expor. E lembro perfeitamente, porque foi, quer dizer, é marcante porque foi uma vez, não é? Felizmente. Claro, bateu-me, mas bateu-me, quer dizer, ninguém ficou a sangrar. Mas lembro-me de andar a fugir dele pela casa para ele não me bater, porque ele dizia: tu nunca mais, eu já te disse várias vezes que isso não vais fazer isso e portanto eu não te admito que tu voltes a fazer isso e tal. Bom, aquilo, como foi tão único, foi significativo. Sim. Portanto, eu de facto não fui mais ao relevado. Eu não estou a dizer com isto que se deve bater nas crianças. Não, claro, obviamente, não óbvio. Se deve. Não se deve. É um sítio. Quando foi a um sítio. Mas naquele dia, realmente ele devia estar tão preocupado, no fundo, eu vou ser honesto, que eu me estivesse a drogar. Devia ser essa. Quer dizer, pondo no lugar dele era isso que ele pensava. Que eu ia para aquele relevado a drogar. Só pode ser isso. Que fez isso. Assim, mas, portanto, talvez tenha sido assim o maior, assim o momento mais tenso do ponto de vista educacional. Não chamaria isto uma birra, não é? Sim. Mais um comportamento de desafio. Não dá para se candidatar ao Super Nanny. Não dá. Isso não dá. Devo dizer que esse programa é chocante. E eu acho que... Sim, a mãe fez a sua fiz causa. Militância contra. Acho que fez muito bem. Eu acho que... E envergonhei os patrocinadores do programa. E bem, eu acho que em geral... Ao ponto de acabar. Aliás, eu acho que em geral tudo o que se relaciona com a exposição das crianças... Sim, nos seus momentos de vulnerabilidade. Mas mesmo, em qualquer momento, ou seja, eu acho que a criança não tem capacidade de consentimento, porque é uma criança. Portanto, mesmo que a criança pareça contente por estar a ser exposta, eu não sei o que é que a criança vai achar daquilo daqui a 20 anos. Portanto, eu acho que a criança não deve ser exposta em geral. Mas isto, eu digo isto, mesmo nas redes sociais, eu acho que as pessoas cedem-se na forma como publicam fotografias dos filhos, comportamentos dos filhos, e acham tudo bem e normal. Ok, não digo que não, mas eu pessoalmente não acho boa ideia. Não acho boa ideia porque os miúdos têm o direito da preservação da sua imagem. E do seu comportamento. Até porque o comportamento dos miúdos pode não ter nada a ver com aquilo quando crescerem. Eles não querem ser associados àquilo. E hoje em dia uma coisa que entra na internet fica para sempre na internet. E é também, se numa entrevista de trabalho, uma coisa qualquer, é a primeira coisa que vão fazer, vão procurar. As pessoas já recorrem a agora disse isto do curto-circuito, espero que não me prejudiquem nas minhas próximas entrevistas de trabalho. Não, pelo contrário, recebe imensos convites. Em princípio já amanhã começa a receber convites para apresentar
Agora, hoje em dia, já não estou... Goxa, cuidado. Do ponto de vista médico, já não estou naquela fase em que me preocupo muito com essa parte, porque felizmente já estou numa fase em que as coisas já estão estabilizadas, mas eventualmente, até digo-lhe mesmo, já que a Isabel diz isso com uma certa graça, mas devo dizer que na profissão médica ainda existe muito preconceito sobre as pessoas que comunicam. Completamente. Sobre a comunicação. Eu que convidei na altura, tanto na Pais e Filhos, como depois na Notícias Magazine, o Daniel Sampaio, o Vasco Prazeres, Mário Cordeiro, etc., eles sentiam muitas vezes pressão. Isso está muito melhor. Mas ainda existe, ou seja, a ideia que o médico que vai à televisão ou o médico que fala não sei para onde, para um podcast, não tem tanta credibilidade como aquele que... E eu, como naturalmente posso, obviamente, afirmar, discordo absolutamente. É o síndrome da inveja e pode ficar para o próximo podcast. Muito bem. Já estarei quando quiserem. Obrigada. Obrigado, eu é que agradeço o convite. Obrigadíssima. E se podem nos dar o vosso feedback sobre este nosso primeiro episódio muito especial, Instagram Birras de Mãe, Facebook Birras de Mãe, Público, Spotify, todas as plataformas. Até para a semana. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.